Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Seara de Jesus. Esta que é a nossa última aula para este ano letivo de 2025. Então, para alguns passou rápido, para outros nem tanto, mas que bom que estamos aqui novamente para encerrar este ano com bastante alegria e bastante aprendizados aí ao longo das nossas aulas. Então, antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por sempre termos essas oportunidades de juntos estudarmos um tema, refletirmos sobre algumas questões, todos juntos aqui nos apoiando rumo ao nosso progresso espiritual. Vamos agradecendo por mais este ano e pedindo licença. Então, vamos dar início aqui a esta aula do dia de hoje, que assim seja, graças a Deus. Bom, me deixaram com a última aula, mas muito mais do que isso, com o desafio de trazer aqui um pouco da vida e da obra de Chico Xavier, do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nós temos aqui como objetivo desta aula apresentar de forma bem informativa, bastante respeitosa, a vida, a obra literária e esse legado de amor e serviço que Chico deixou para a humanidade. A sua história ela é rica de detalhes, viveu aí 90 anos, então bastante coisa passou, bastante coisa aconteceu. Tem lindos casos aí compartilhados nas literaturas com todos nós. Então, aqui a ideia é trazer um pouco uma linha do tempo geral da vida de Chico e pontuar alguns casos aí específicos que são marcantes e que podem trazer bastante ensinamento e bastante inspiração para todos nós. Mas não teria aqui a pretensão de falar que a aula seria uma extensa e detalhada biografia de Chico, mas é realmente para nós conhecermos um pouco mais dessa figura tão importante para a humanidade, para o serviço de Jesus, para o Espiritismo, sim, principalmente aqui no Brasil, mas também com relevância mundial. E aí, claro, cabe a cada um de nós buscar nos livros, nas notícias, nos biógrafos, todo esse conhecimento mais aprofundado aí do nosso irmão Chico. Então, vamos dar início. Aqui uma linha do tempo muito rápida, só para ter uma visão geral da aula e da vida de Chico. Então, ele nasce em 1910, em Pedro Leopoldo, uma cidade de Minas Gerais. Tem alguns marcos na sua vida, então, aos 5 anos de idade, em 1915, desencarna sua mãe e ali dá início a algumas provas bem difíceis na sua infância. Então, Chico não tem uma infância e uma juventude fáceis e já sendo muito realmente moldado para o trabalho, para a disciplina, para a humildade. Então, realmente uma construção de caráter. Nós muitas vezes vemos missionários e grandes trabalhadores na terra, e como Emmanuel mesmo diz a Chico ao longo de sua vida, ele não seria um privilegiado por ser um médium aí de tanta importância e relevância, mas seria um trabalhador assim como todos nós. Claro que ele recebe ao longo da sua vida muita assistência espiritual de Emmanuel, de sua mãe desencarnada e de tantos amigos espirituais, mas passa sim por dificuldades e persevera ao longo de toda a sua vida aqui na Terra. Em 1927 é um marco, pois é a primeira sessão espírita de qual Chico participa e em seguida tem a fundação do Centro Luiz Gonzaga, então ali o primeiro centro espírita que Chico de fato trabalha e começa a educar a sua mediunidade. Em 1931 é um segundo marco, porque é oficialmente o primeiro encontro, ou reencontro, podemos dizer assim, de Emmanuel nessa reencarnação de Chico.
Então, é ali, quando o Chico de fato tem esse contato com o seu mentor espiritual e entende ali que ele foi designado a um trabalho de bastante importância nessa sua reencarnação. Em 32 tem o lançamento do seu primeiro livro, que é o Parnaso de Além Túmulo, que é ali um compilado de poetas trazendo ali poesias, algumas de suas obras através da mediunidade de Chico. Tá? Ele trabalha, tem ali a sua infância e boa parte de seu trabalho inicial em Pedro Leopoldo, mas ele acaba em 1959 tendo uma mudança definitiva para a cidade de Uberaba, que de fato hoje é o que mais nós conhecemos ali como um histórico e um legado de Chico. Tá? Chico, ao longo aí da sua vida na Terra, tem bastante visibilidade na mídia também e se posiciona bastante sobre o espiritismo, traz bastante informação não só aos espíritas, mas a católicos, evangélicos, ateus e toda uma sociedade. Tá? E em 1971 tem um grande marco, que é o programa Pinga Fogo, com uma grande audiência, uma grande projeção nacional. Então, também é colocado aqui como um marco na história de Chico. Em 2002, ele acaba desencarnando no dia 30 de junho, encerrando aí essa passagem física aqui na Terra, né? Essa sua reencarnação como Chico Xavier fisicamente aqui na Terra. Bom, então, falando um pouco da sua infância, da sua origem, ele nasce no dia 2 de abril, em 1910, em Pedro Leopoldo, então, uma época ainda pouco desenvolvimento da ciência, pouco desenvolvimento da medicina, ainda há algumas dificuldades físicas que hoje já nós com tecnologia temos menos. Nasce nesse contexto, um contexto de uma família pobre e humilde. Então, ele é filho do senhor João Cândido e da senhora Maria João de Deus, que o acompanha boa parte de sua vida, mesmo desencarnada. Então, ele perde essa mãe fisicamente aos 5 anos de idade, num contexto em que o seu pai tem 9 filhos para criar. Então, temporariamente, o pai acaba colocando cada filho aos cuidados de uma pessoa e Chico vai morar com a sua madrinha, que é a dona Rita. Acontece que Dona Rita, como muitos já sabem da história de Chico, tinha suas próprias dificuldades, inclusive dificuldades espirituais, mesmo uma questão de obsessão, e ela acaba trazendo tudo isso na vivência de Chico, e ele recebe ali dessa sua madrinha vários maus tratos, tá? Eu tenho aqui algumas notas que eu vou me guiando aqui para tentar não esquecer nada de importante para vocês. Mas Dona Rita, então, era obsidiada, bastante irritada por qualquer caso ali, sim, dava surras em Chico e tinha uma espécie de tortura onde ele sofria ali ferimentos de garfo na região da barriga, tá? Então, realmente, ele tinha ali algumas feridas e, como uma criança, chorava bastante, ficava bastante desesperado. Mas, em certo momento, Chico cai a ficha e tem uma lembrança das orações do Pai Nosso na época que sua mãe ainda era viva. Então, ele começa a orar no quintal da casa e é um hábito que ele começa a ter aí com certa frequência, porque ao orar, a sua mãe aparecia para ele. E assim a mãe de Chico, ali naquela situação de sofrimento, começa a aparecer. é, e ele, obviamente, pede auxílio para a mãe. E o conselho da mãe, ele é sempre invariável. É sempre um conselho de ter paciência, é um conselho de aguardar, de esperar. Muitas vezes Chico tinha visões, tinha sonhos, então as pessoas não acreditavam nele, achavam que o diabo estava com ele, então ele trazia sempre, além ali dos maus tratos da madrinha, ele sempre, ao longo ali dos anos, nessa primeira infância, trazia essas questões à mãe,
de poxa, ninguém acredita em mim, o que eu faço? E invariavelmente a mãe pedia paciência, pedia que ele fosse um menino disciplinado e obediente para que ele também ganhasse a confiança ali dos adultos e coisa pior não acontecesse. E sempre dizendo que, que o importante era que Deus sabia de que Chico falava a verdade e que em momento certo, se fosse permitido, Jesus faria com que todas essas situações ali fossem esclarecidas para todas as pessoas que achavam que Chico ali estava delirando com o diabo ou, enfim, não sendo mentiroso ali em relação às suas visões e à sua mediunidade que já desde cedo então se manifesta. Então, várias são as ocasiões em que ele sofre ali as agressões da madrinha e, resignado por conta da mãe, a madrinha também começa a achar que Chico é cínico, pois sofre ali essas agressões e muitas vezes fica calado ali a conselho da mãe. Alguns outros pontos, então, outros dois casos, a madrinha também muito perturbada, muitas vezes deixava Chico sem comer, então, em certa ocasião, ele já estava há 3 dias em jejum, e ele vai pedir ali o socorro da mãezinha em oração novamente. E a mãe fala: Não, mas por que você está reclamando tanto? Tenha paciência, peça a Deus. E Chico ora fervorosamente quando aparece um cachorro com um fruto e deixa o fruto cair da boca perto de Chico, então um fruto ali bastante suculento. E a mãe fala: misture com água e se alimente, vai te dar aí um bom sustento. Tem esse caso e um caso que Chico ele mesmo diz que nunca mais esqueceu, um certo trauma mesmo, mas um sobrinho ali de sua madrinha acaba tendo uma ferida na perna e a ferida não sarava. E como uma boa brasileira, uma outra vizinha conhecida, enfim, diz a madrinha para fazer uma simpatia e que uma criança lambesse aí a ferida da perna por 3 sextas-feiras, se não me engano, para que fosse curada. E Chico logo percebe que ia sobrar para ele, fica desesperado, mas a mãe pede novamente paciência, obediência e que realmente ali lambesse. E Chico lambe, ele conta que é um gosto muito amargo que ele não esquece, mas ele consegue ver a mãe pedindo para ele lamber a ferida, e enquanto isso ela como se jogasse um pó ali que curou, claro, ajudou a curar ali a ferida do moço, do menino. Tá? E assim ele obedece à mãe e fala: Mãe, por favor, não deixe mais ninguém ter feridas na perna. Então, assim vai passando todas essas questões aí. E em determinado momento, a mãe de Chico fala: Tenha paciência, que logo mais um anjo bom irá te ajudar. Aqui, só para nós termos uma noção, então, é uma fotografia da cidade de Pedro Leopoldo, em 1920. Então, carruagens, as pessoas com as vestimentas da época, uma cidade em construção, mas ainda bastante rudimentar. Então, nesse cenário, nasce Chico Xavier, em 1910. Bom, então, as provas na infância, como nós comentamos, essas dificuldades das surras com vara de marmelo, garfos cravados na barriga pela madrinha, passa fome, lambe essas feridas, e a consolação da sua mãe, que desencarnada aparecia para consolá-lo, sempre pedindo então esses dois comportamentos de paciência e disciplina para suportar as suas provas. E a mãe tinha comentado então desse anjo bom. O anjo bom
é a madrastra que acolhe Chico e seus irmãos, então a dona Cidália. Então o pai de Chico volta a se casar e a dona Cidália organiza para que todos os irmãos fossem reunidos de volta aí no lar deles, na casa deles, tá? Tem então uma passagem que diz que quando Chico então vai conhecer a sua madrastra, eles se abraçam e ela pergunta: "Você sabe, Chico, quem eu sou?" E ele diz: "Sim, sei que a senhora é o anjo bom de quem minha mãe falava." E ali então nasce esse carinho, esse amor instantâneo entre os dois, que perdura até o desencarne da dona Cidália. Ela desencarna, se não me engano, Chico tinha acho que 17 anos, então ela também não tem uma vida longa, mas é fundamental ali nesse final de infância de Chico e ali na sua adolescência, até ele ter ali a sua idade adulta. Então existe esse carinho, esse respeito e esse cuidado de Dona Cidália não só por Chico, como pelos seus irmãos também. E ela logo então percebe que eles precisam entrar na escola, voltar a estudar ali. Então Chico não, nesse momento, não frequentava a escola, mas eles sempre pobres e humildes e, além disso, agravado pela gripe espanhola. Então era a época de gripe espanhola, as coisas estavam bastante difíceis e não havia ali um dinheirinho mínimo para comprar um caderno, um lápis, uma pequena estrutura para que as crianças estudassem. Então logo Dona Cidália tem a ideia de fazer uma horta. Então ela fala: "Chico, vou plantar algumas coisas, vamos fazer uma horta, mas vou precisar do seu apoio aí para vender alface e outras verduras." E Chico logo ali diz que sim, que irá ajudar. Então logo a horta vinga e eles começam ali as primeiras colheitas. Chico vende ali para a vizinhança e eles conseguem então ali juntar alguma coisa, algum lucro, e as crianças então começam a estudar. Pois bem, as crianças vão para a escola, o pai vai trabalhar e a dona Cidália fica então sozinha na casa, mas naquela época ela precisava sair para buscar lenha longe da casa. Então a casa acabava ficando sozinha e a horta acabava ficando sozinha enquanto ela ia sair ali para aqueles afazeres do dia a dia. E ela percebe então que algumas verduras da horta estão sumindo, desaparecendo, e ela consegue ali conectar e entender que uma das vizinhas estava ali acessando a casa e levando as verduras. Então Dona Cidália fica nessa situação de não querer arrumar uma briga com uma vizinha, não querer acusar, mas ao mesmo tempo precisando do recurso ali, principalmente para manter as crianças na escola. E ela sempre ali muito acolhedora de Chico, fala assim, pede, Chico, então já que a sua mãe vem te dar conselhos, peça um conselho para ela do que fazer nessa situação. E Chico então vai ali ao quintal, faz as suas orações e a mãe aparece e dá um conselho bastante pertinente, bastante inteligente. Aí que é um exemplo para todos nós, porque o nosso primeiro impulso provavelmente seria de ir tirar satisfações. Mas ela diz: "Não, realmente, Chico, não, ela não pode arrumar uma encrenca com uma vizinha, porque nós dependemos muito dos nossos vizinhos para nos apoiar e seguir na nossa vida. Peça então que ela deixe a chave da casa com essa vizinha, para que a vizinha se sinta responsável e cuide ali, então, não só da horta, mas de toda a casa nas ausências da dona Cidália." E assim acontece, então, é mais um caso aí que ficamos sabendo de Chico. Então, em 1919, aos 9 anos, ele inicia formalmente ali uma uma educação ali na escola. E assim, então, nós seguimos aqui. Na escola, então, ele tem ali algumas manifestações de sua mediunidade. Então, vamos contar um pouco aqui
de algumas passagens, ele Chico percebia, por exemplo, mãos invisíveis guiando a sua escrita durante as aulas, tinha algumas visões ali durante as aulas. E teve um caso, quando ele tinha 12 anos, que ele foi participar de uma atividade, uma prova ali junto com os outros alunos. E o intuito era algo histórico ali, falar um pouco sobre a independência do Brasil, ali era o centenário da independência do Brasil. Então, ele chega para fazer essa atividade e ele começa a ver um homem, tem uma visão de um homem falando algumas coisas para ele. Ele chega a comentar com um colega e o colega fala assim: Não, não estou vendo esse homem, Chico. Você deve estar nervoso por causa da prova. Fique tranquilo que tudo vai dar certo. Pois bem, ele começa então a fazer a atividade e ele percebe que esse homem está ditando o que ele deveria escrever. E aí, Chico, na sua inocência, levanta e vai falar com a professora. Professora, tem um homem aqui que está ditando o que eu tenho que escrever na atividade. E é uma professora que já sabe ali que Chico é uma criança diferente, mas que, de certa forma, no seu conhecimento, tem uma solidariedade com a criança. Então ela pergunta: "Mas o que que ele está dizendo para você escrever?" E ele fala ali, fala um pouco sobre a independência e usando palavras difíceis para uma criança de 12 anos ali naquele contexto da educação. Então a professora percebe que realmente tem algo diferente acontecendo, mas ela fala: "Chico, volte para a sua carteira, termine a sua atividade". E não é muito prudente uma criança falar para outras crianças que está tendo uma visão, então permaneça em silêncio. E muitas das vezes a própria mãe de Chico pedia também para ele manter silêncio sobre suas visões, sobre os sonhos também que começaram a acontecer nessa época. Então Chico volta, termina a atividade com o homem ditando o que ele deveria escrever e ele ganha um prêmio ali, uma menção honrosa por esse texto aí escrito sobre a independência, tá? Então também tinha esses sonhos vívidos, relatos de conversa com desencarnados, é, e acaba assim não sendo realmente, as pessoas não acreditavam muito nele, e a própria madrasta, preocupada, orienta o pai de que levasse Chico ali ao padre, né, ao vigário local, ali as responsabilidades da Igreja Católica. E o padre, sempre muito rígido, diz que isso era o diabo se manifestando, que ele não deveria ver jornais e notícias da época, porque isso provavelmente o estava impressionando. Então, nesse momento, acontece uma última visita da mãe, em que a mãe diz: Chico, vamos ficar um tempo sem contato e permaneça nesse silêncio, nesse respeito, nessa obediência, porque momento virá em que você poderá trabalhar aí junto com Jesus. Tá? Então acontece essa passagem, e aí Chico fica por 7 anos sem notícias da mãe, sem aparições da mãe, tá? Ele permanece na religião ali católica, então acompanha as missas, acompanha ali todos os compromissos ali junto com o padre, com toda aquele grupo ali da igreja, sempre bastante disciplinado nesse sentido. Aqui então duas fotografias, Chico aos 30 anos e depois Chico aos 41 anos de idade. Obviamente fotografias em preto e branco. Para que nós também saibamos, então Chico já começa num trabalho físico muito cedo, aos 9 anos, tá? Além ali da questão de ajudar a madrasta a vender as verduras, ele também entra como aprendiz numa fábrica de fiação e de tecelagem, ali orientado pelo pai.
É um período em que ele trabalha muitas, muitas horas e fica doente, então o próprio médico pede ao pai que coloque a criança em atividade menos exaustiva. Aos 13 anos, então, ele muda e trabalha como auxiliar de cozinha e balcão em um bar também. É uma atividade bastante cansativa, mas menos do que na fábrica. E conforme ele cresce, ele acaba se tornando um datilógrafo e um servidor público federal no Ministério da Agricultura. Então, essa é oficialmente a profissão de Chico Xavier, que ele permanece por muitos anos até se aposentar e que dá algum recurso financeiro para ele, tá? Mas vale dizer que sempre teve pouco dinheiro, muitas dificuldades financeiras, e até mesmo para ajudar os outros, muitas vezes foi de recursos próprios. Teve um caso em que ele ganhou um relógio, ficou bastante feliz porque era um belo relógio, ele podia manter ali os seus compromissos fielmente sem perder a hora, mas acabou que doou o relógio para uma pessoa que precisava comprar remédios e não tinha ali recursos, então sempre muito inspirado também por Dr. Bezerra de Menezes, esses exemplos. E sim, Dr. Bezerra acompanha Chico ali ao longo da sua vida, nos seus trabalhos mediúnicos, nas suas curas também. Medica Chico ali em determinado momento quando fica bastante doente. Vale também, já que estamos comentando sobre esse assunto, então Chico tem várias condições de saúde ao longo da sua existência. Emmanuel fala que ele não seria privilegiado por ser um médium, obviamente seria assistido, mas Chico até se questiona, então eu devo procurar um médico da terra, pois estou com vocês e poderia ali receber um tratamento espiritual. E Emmanuel fala, claro que sim, a medicina está aí em nome de Deus para ajudar nas enfermidades do corpo físico. Então, sim, você não é nenhum privilegiado, deve sim procurar tratamentos formais da medicina. E isso vale para todos nós. Mas sim, recebe todo esse apoio espiritual, recebe ali um tratamento do Dr. Bezerra, principalmente no momento que Chico ali estava com uma questão na vista, a vista inclusive sangrava, ele tinha muitas dores e realmente dificuldade de prosseguir com o seu trabalho, então recebe aí essas intercessões. Bom, vamos dar continuidade aqui. Então, temos esse próximo marco em 1927, que é essa primeira sessão espírita. Então, ele tem esse despertar após a cura da sua irmã Maria em uma sessão no lar. Então, uma das suas irmãs estava bastante doente e era um processo de obsessão. E caso vai, caso vem, o pai de Chico acaba ali buscando ajuda com alguns amigos espíritas, tá? Então, acontece uma sessão mediúnica na casa do Chico Xavier e há essa cura da sua irmã. Vamos lembrar aqui então que a mãe de Chico não se manifestava já há 7 anos, e nessa sessão ela se manifesta através de uma das médiuns que estava lá. E a mãe, então, acaba trazendo uma mensagem específica para cada irmão de Chico, e para ele, especificamente, uma mensagem que o deixa bastante emocionado, fala que finalmente eles estavam se reencontrando e que seria então permitido que ele iniciasse o seu trabalho. E como tinham dois livros em cima da mesa, que era o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, a mãe fala que são dois livros de muita luz, e pede ali que Chico, então, os leve como o livro de cabeceira e os estudasse com bastante afinco. Então, ela fala de maneira bem particular: Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos novamente. Os livros à nossa frente são dois tesouros de luz. Estude-os, cumpra os seus deveres e em breve
a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos. E assim realmente aconteceu. Então, nesse momento da sua vida, a sua mediunidade começa a ganhar mais corpo, ele começa a entender melhor, a saber lidar com isso, começa a participar dessas sessões mediúnicas, a estudar. É o momento que ele também perde ali a sua madrasta, tá? E aí tem esse caso da fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, aconteceu aí esse primeiro momento da cura da sua irmã, e certa noite conta que Chico estava com vários companheiros no local, as pessoas ali estavam bebendo, comendo, na verdade era na venda do senhor José Felizardo, onde Chico era empregado. Então, Chico estava trabalhando e tinha esse grupo de pessoas ali comendo e bebendo, e eles ficam super animados em criar o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, Chico acaba entrando ali como o secretário, tá? Inicialmente como secretário desse centro espírita, e um homem chamado José Hermínio Perácio se coloca como responsável pelo centro e diz que seria o presidente desse centro. O ponto é que no dia seguinte ele volta e fala: Chico, esquece isso que eu falei de ser presidente, eu estava ali envolvido pelo vinho e pela emoção da noite, e larga esse cargo de presidente, mas acaba ficando ali com o irmão de Chico, tá? Então, o senhor José Cândido Xavier se faz presidente nessa instituição, tá? E assim eles dão continuidade ali a esse tratamento, esse serviço mediúnico. Tem alguns casos também dessa época do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, conta, por exemplo, que na cidade chegou uma mãe com 4 filhas que eram completamente obsediadas. E aí elas começam a ser tratadas ali no centro, nesse centro espírita ali, com a atuação de Chico e de seu irmão. E a mãe de Chico fala: é um momento bem importante para demonstrar o nosso trabalho aí para Jesus. E elas estavam ali em várias sessões, então as sessões eram as segundas e as sextas-feiras, que aconteciam ali no Luiz Gonzaga, e elas estavam num processo de cura realmente. Mas em uma das sessões, o irmão de Chico, que também tinha o seu emprego físico, precisou viajar e convidou um homem chamado Seu Manuel, que morava na região e que também era conhecido ali por algumas curas. Então, convidou Seu Manuel para que Chico não ficasse sozinho ali na sessão e prosseguisse ali com todo o tratamento dessas 4 filhas, essas 4 irmãs. E aí conta que veio algum irmão espiritual e falou para o Seu Manuel, falou assim: bom, quando o espírito obsessor, que ali está causando toda essa situação nas moças, tentar ali constranger o médium, que no caso era Chico Xavier, você, seu Manuel, seja bastante rígido na parte de evangelização, porque o que eles estavam fazendo era um trabalho contínuo de evangelizar ali os espíritos obsessores que estavam junto daquelas irmãs, tá? Daquelas moças. E aí conta que seu Manuel falou sim, com certeza, mas no momento que realmente foi necessário, ele pegou a sua Bíblia, porque ele andava sempre com uma Bíblia debaixo do braço, e começou a bater na cabeça de Chico Xavier. E aí conta que o espírito acabou se afastando, mas que Chico ficou com um super torcicolo e aí uma questão no pescoço e ficou, inclusive, acamado por alguns dias. Então, Chico contava essa história se sentindo satisfeito
porque será talvez das poucas pessoas do mundo que terão tomado uma surra de Bíblia. Bom, assim vai seguindo o trabalho ali no centro espírita. Chico muitas vezes tinha bastantes dificuldades, tinha o próprio cansaço físico, se perguntava muitas vezes se não seria melhor ele parar com o trabalho, todas aquelas questões que afligem a humanidade nos momentos de dificuldade. E a mãe sempre perseverando ao seu lado, pedia sempre para ele abrir o Evangelho de Jesus, já demonstrando que para qualquer dificuldade nós podemos recorrer ao Evangelho, muitas vezes aberto ao acaso, para encontrar uma orientação e um consolo mesmo, tá? Então tinha essas passagens, várias passagens em que Chico ajudava ali também pessoas acidentadas, pessoas que precisavam de um cuidado não só espiritual, mas um cuidado físico, que também pedia auxílio a outras pessoas ali, e assim foi seguindo todas essas questões, tá? Então agora nós pulamos para 1931, onde existe o marco do encontro com Emmanuel, tá? Então, basicamente é um encontro à sombra de uma árvore, eles ali conversam, tem vários pontos ali, mas o mais famoso é a regra básica da disciplina. Então, Chico se coloca à disposição do trabalho, pergunta se, né, e Emmanuel pergunta se ele estaria disposto a esse trabalho, e Chico fala: sim, se você me apoiar e os irmãos de bem me apoiarem, vou seguir sim nesse trabalho. E Chico pergunta se Emmanuel achava que ele estava de fato apto para seguir. E Emmanuel diz que sim, desde que ele seguisse 3 recomendações. E fica quieto, e Chico pergunta, mas qual é a primeira recomendação? E Emmanuel fala, disciplina. E Chico pergunta, qual a segunda recomendação? Disciplina. E a terceira recomendação, disciplina, tá? Quando nós falamos de Emmanuel, nós temos aí um conhecimento de ser um espírito, sim, muito bom, trabalhou ali ao lado de Chico, mas sempre buscando realmente incentivando o Chico a manter a sua perseverança, a sua obediência, a sua disciplina, coisas que a mãe já havia ali introduzido desde a infância. Então, essa missão de trabalhar, de esforçar, de estudar, se esforçar no bem e de estudar. Então, Emmanuel pede que Chico sempre estude. Tem né, não nesse encontro especificamente, mas ao longo aí das conversas de Chico e Emmanuel, algumas coisas são ditas e combinadas entre eles, então tem essa questão de Emmanuel recomendar que Chico não abandonasse a medicina terrena, ali frente às suas fragilidades de saúde. Tem uma recomendação também, então ele fala que pede que Chico estudasse sempre Kardec, e Jesus ali de forma geral, e Emmanuel mesmo fala, se em algum momento eu te der uma orientação que seja contrária ali o que Kardec traz na codificação, você fique com Kardec e não com o que eu estou te dizendo. Também mostrando a Chico que ele precisava ali ter a sua própria ter os seus próprios critérios, ter o seu próprio racional, e lembrando que Emmanuel também é um espírito em evolução. Então tem esse primeiro encontro em 1931, que é um marco. Ele pergunta, então, qual que vai ser a minha tarefa? E Emmanuel pergunta, para começar, nós vamos fazer 30 livros. Para começar. E aí nós já sabemos que Chico
psicografa mais de 400 livros aí ao longo da sua vida. E Chico até pergunta, mas eu não tenho dinheiro, com que recurso eu vou publicar 30 livros, né? E ele até fala assim, bom, meu pai trabalha com loteria, será que eu vou ganhar alguma coisa? E Emmanuel fala, esquece isso de loteria. A vida vai te mostrar, às vezes, por situações muito inusitadas, mas fique tranquilo que os livros serão publicados, tá? Então, ele fala dessa questão da saúde, deixa eu ver mais, tem mais algum caso? Tem um caso também, porque logo em seguida Chico já psicografa o livro Parnaso de Além Túmulo, que é a sua primeira psicografia, e ele tem bastante crítica. Então, por exemplo, um padre falou que Chico teria a pele de um rinoceronte de tantos poetas que estariam ali dentro dele, claro, de forma muito irônica. E ele fica muito abalado, ele pensa assim, mas é isso que é o trabalho, eu ser ridicularizado, duvidarem da minha índole, né, e todas essas questões. E Emmanuel fala, é bom mesmo que você tenha a pele de um rinoceronte para suportar tudo que está por vir e não se abalar por algo tão pequeno. Né? E ele recebe várias críticas em cima do livro, também fica chateado, comenta com a própria mãe. E tem um caso que uma pessoa o chama de besta por conta desse livro. E a mãe fala: Nossa, mas que bom! Imagine ser uma besta espírita a serviço do espiritismo. Se a besta não dá coices, converte-se num elemento valioso e útil. Porque o filho ficasse em silêncio, Dona Maria João de Deus, que é a mãe, pergunta: Você não acha que é assim, Chico? E Chico responde: pensando bem, é isso mesmo. E alguns anos mais para frente, quando o Chico tem a situação do olho sangrando, que ele pede ajuda ao Dr. Bezerra, na verdade, ele pede ajuda a um dos espíritos que trabalha com o Dr. Bezerra, mas ele fica desesperado e fala: pede para o Dr. Bezerra um auxílio, porque realmente eu estou com muita dor. E vem Dr. Bezerra de Menezes a ajudá-lo. E Dr. Bezerra fala: Chico, por que você não pediu? Eu teria o medicado. E aí Chico fala: não sabia que, né, o senhor poderia me ajudar. Enfim, nas palavras de Chico, eu que sou uma besta, e aí eles conversam e acaba que, né, o Dr. Bezerra, humilde, também fala: bom, se você é uma besta, né, e eu sou o quê no serviço de Jesus? E aí o Chico fala: então você é o veterinário da besta. Enfim, pega esse caso aí, né, mas mostrando bastante o espírito de humildade deles, tá? Tem o Centro Espírita ali, Luiz Gonzaga, então ele permanece, mas ao longo ali, ao longo dos anos, chega um determinado momento que eles estão só em 5 pessoas, Chico e mais 4. Chico, seu irmão, ali mais 3 pessoas, então 5 pessoas. E aí um casal precisa sair, o irmão de Chico precisa viajar, tem os seus afazeres, enfim, acaba que fica só o próprio Chico ali no centro e ele pensa em realmente desistir. As pessoas param de frequentar também. E aí ele fala, é bem curioso, porque as pessoas vêm ao centro espírita, recebem ali a cura que elas buscam e somem. Milagrosamente elas somem. Nós vemos essas situações até os dias atuais. E aí ele pensa, eu estou sozinho, não vem ninguém no centro, o que eu vou fazer? Pensa em desistir, mas Emmanuel, sempre ali na disciplina, fala, não, mas e os irmãos desencarnados, e todos nós, eu, você, que precisamos ouvir os ensinamentos de Jesus, sermos evangelizados, buscando também a nossa evolução. E aí Chico, então, permanece nos mesmos horários, pontualmente, abrindo a sessão, fazendo as leituras, e é uma época também que ele começa a refinar ali a sua mediunidade, porque ele vê mesmo os irmãos desencarnados chegando,
sendo acolhidos, sendo evangelizados e todo esse trabalho permanecendo. Então, quando nós falamos que, mesmo que nós estejamos sozinhos em casa, nós moramos sozinhos, ou a nossa família não é espírita, façamos, mesmo que sozinhos, o evangelho no lar, porque não estamos sozinhos. O evangelho no lar serve para purificar o nosso ambiente, serve para nos evangelizar também e evangelizar qualquer irmão encarnado ou desencarnado que esteja presente ali e que possa se beneficiar dessa situação, tá? Bom, dando continuidade, ele então passava por essas situações. Teve um caso também que ele não tinha dinheiro ali para pagar a conta de luz e veio uma pessoa pagar uma dívida antiga e assim as coisas iam acontecendo para que desse certo ali o seu trabalho mediúnico, tá? Bom, além desse trabalho no Brasil, Chico viaja também em algumas ocasiões ao exterior. E aí vale mencionar que ali com o apoio de Emmanuel, Chico estudava algumas estatísticas internacionais e percebia que nos países onde não havia tanta ali a questão de espiritualidade, havia bastante suicídio, então muito provavelmente relacionado à materialidade ali daquelas pessoas e daqueles países. Então isso acaba também motivando o Chico a fazer um trabalho em alguns países fora do Brasil, tá? Então, alguns outros fatos aí de Chico, então a sua humildade, possuía apenas 2 ternos, um reserva, um que ele utilizava, fazia uso humilde do seu salário, além da parte ali da mediunidade, da psicografia das suas obras, das curas, também fazia um trabalho material, então acolhia os necessitados, distribuía sopas, consolava as mães aflitas, então também é bastante famoso ali o fato de Chico trazer psicografias de filhos às mães. E tinha esse auxílio de receitas homeopáticas, também sob a orientação do Dr. Bezerra de Menezes, tá? E em 1959, Chico, então, ele sai de Pedro Leopoldo e vai para Uberaba. Ele, nesse momento, tinha ali uma questão com labirintite, então, buscando mesmo auxílio médico, foi recomendado que ele buscasse um outro local para viver, com um clima mais ameno, com frio menos intenso. Então, por conta disso, ele se muda para Uberaba. Ali ele tem uma nova casa com Valdo Vieira, então a Comunhão Espírita Cristã. Continua e intensifica essas suas rotinas de reuniões públicas, as sessões ali de desobsessão, de apoio espiritual. Tem essa questão da distribuição das sopas e os cursos de evangelho, e Uberaba acaba aí se tornando não só um ponto turístico, mas um ponto de peregrinação e um polo mesmo de visitação, onde espíritas e outras pessoas em busca de curas e consolo visitavam ali Uberaba em busca de Chico Xavier, tá? Atualmente, Uberaba tem ali um memorial de Chico Xavier, onde tem ali fatos históricos, e tem também ali a casa onde Chico morou, que acaba sendo um museu, tem a mesa original onde ele fazia ali as suas reuniões, tem o dormitório onde repousava. Então, é um local turístico bem interessante para nós conhecermos. Sim, tem um clima agradável, é bastante calor.
E ali não só em Uberaba, como as cidades da região, acabou ficando ali sendo uma região com vários médiuns espíritas, vários centros espíritas, então existe ali locais com trabalho de cura, trabalho de acolhimento, trabalho da sopa, que ficou muito conhecido, a própria questão de receitas homeopáticas. Então, é uma região ali, Uberaba e região, é muito conhecida até hoje por esses centros espíritas, vale a pena conhecer quem tiver oportunidade. E não muito longe de Uberaba também temos ali Eurípides Barçanufo, então também dessa região ali, então uma região bastante espiritual ali, de uma importância para o espiritismo bem relevante, tá? Então, Minas não é só doce de leite e pão de queijo, mas tem toda essa riqueza aí para todos nós. Chico, então, falando um pouco da sua obra, aproximadamente 415, 416 livros psicografados em vida e ali mais ou menos uns 30 após a sua morte, tá? Que ali depois foram organizados e publicados. 100% dos direitos autorais ali desses lucros de direito autoral foram revertidos e ainda são para obras sociais, tá? Atualmente, os livros de Chico Xavier todos são gratuitos e disponibilizados na internet, então, para aquelas pessoas que queiram ler sem custo, que não tenham condições, mas lembrando que a compra ali acaba assim, sendo revertida para uma obra, sendo revertida para uma casa espírita que de repente esteja revendendo, tá? Mas realmente Chico não usufruiu para si próprio de nenhum desses lucros, tá? Muitos e muitos autores espirituais, mas aqui só alguns principais: Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, o Irmão X, poetas, e algumas das suas coleções. Então, tem a Vida no Mundo Espiritual ali de André Luiz, né? Então, o Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários da Luz, todos que percorreram os romances históricos de Emmanuel, então Paulo Estevão, há 2000 anos, o Parnaso de Além Túmulo, que é esse marco por seu primeiro livro, e muitos outros, né, livros também que a gente utiliza aí nas nossas aulas, o Fonte Viva, livros menores, mas que trazem também mensagens diárias, enfim, uma riqueza aí sem precedentes no espiritismo. Então, são os livros hoje que complementam muito o que trouxe para nós ali Allan Kardec, tá? Alguns algumas polêmicas, alguns casos, então Chico ali acaba, não sei se apoiando é a melhor palavra, mas as suas cartas psicografadas acabam sendo provas e partes relevantes ali de casos judiciais, tá? Então, essas cartas foram aceitas como provas nos anos 70 e 80. Tem um caso famoso que é do Maurício em 1976, que um jovem de 15 anos, então, ele morre e o seu amigo José Divino, de 18, é acusado de homicídio doloso, tá? Então, o juiz Arimar de Bastos aceitou as cartas psicografadas como evidência. Conteúdo indicava que esse disparo, então, do amigo tinha sido um disparo acidental e não uma intenção de homicídio, tá? Não um homicídio doloso. Então, o José Divino ele é absolvido por conta dessa psicografia, tá? E esse caso teve uma relevância, ele repercutiu inclusive na imprensa internacional. O pai,
então agradece a Chico Xavier, relata mudanças pessoais após esse acontecimento e mudanças na sua crença na vida após a morte. E a carta basicamente mostra ali que a pessoa que morreu, né, o moço que morreu, diz que o tiro ali de José Divino foi acidental ao brincar com a arma do pai, tá? E aí José Divino expressa alívio pelo perdão e por evitar a prisão, tá? Então aconteceu alguns desses casos. Teve um outro caso também de um crime que, na verdade, não foi um crime, mas é um casal, a moça muito bonita, o marido ciumento, e ela aparece morta com um tiro. Então, a princípio, se achava que o marido havia matado por ciúmes, mas ele fica muito abalado, pede ajuda de Chico e a moça morta vem, faz uma psicografia e diz que não, na verdade havia sim sido um infeliz acidente ali e não uma intenção de matar, então também tem esse outro caso aí absolvido, tá? E falando em imprensa, Chico aí então faz diversas entrevistas, fala bastante sobre o espiritismo ao longo da sua vida, mas existe esse marco do programa Pinga Fogo. Então, o programa Pinga Fogo é um programa da antiga TV Tupi, que hoje não existe mais, e um programa que ele tinha debates políticos, tá? Mas acontece que vem a ditadura militar, então o programa ali ele se reformula e acaba fazendo entrevistas diversas. E Chico então é convidado a participar do Pinga Fogo em 1971, tá? Então aí com os seus 61 anos de idade. Ele participa em 2 edições do programa, então ele vai 2 vezes ao programa, tá? Ele é entrevistado por alguns dos jornalistas mais conceituados e renomados da época. Vai ao vivo no programa, na rede nacional, então isso não era tão comum em 1971, e é um programa ao vivo que tinha uma previsão de durar 1 hora, mas acaba estendendo-se por mais de 3 horas. E a segunda participação por mais de 4 horas, tá? Então, realmente é um marco para Chico, é um marco para o espiritismo, é um marco na televisão, é realmente um acontecimento muito importante, tá? É a maior audiência da TV da história da TV, esse primeiro episódio, com 75% dos televisores brasileiros ali ligados no Pinga Fogo. E na segunda participação, estimou-se uma audiência de 20 milhões de brasileiros, tá? O Pinga Fogo está disponível para nós assistirmos na internet, tanto a versão completa, como pequenos trechos também de bastante ensino. Tem livro que transcreveu ali todo o programa, então, para quem tiver interesse, pode também buscar aí o Pinga Fogo, tá? Pinga Fogo, além de jornalistas conceituados, também teve participações ali de José Herculano Pires, por exemplo, que é um escritor espírita, teve pastor evangélico, teve de tudo, teve todo tipo de pergunta direcionada a Chico Xavier e, obviamente, ele respondeu através os irmãos espirituais responderam através de Chico, tá? Trazendo muitas e muitas questões. Temos 2 exemplos a seguir. Então podemos dizer que foi uma grande psicofonia aí dos amigos espirituais aos brasileiros, tá bom? E muito rapidamente ali 2 coisas, 2 fatos ali que foram compartilhados por Chico durante Pinga Fogo.
Então, primeiro é a questão ali do pastor Manuel de Melo e a reencarnação. Então, o pastor faz uma pergunta ao Chico. Fala: "Chico, você sabe a igreja que eu represento, quantos fiéis eu represento, e você sabe que Deus criou Adão e Eva. Depois Adão e Eva tiveram Caim e Abel. E visto isso, como que você explica a reencarnação?" E Chico, ali apoiado pelos irmãos espirituais, tenta trazer uma reflexão ao pastor. Mas se Deus cria Adão e Eva e depois Caim extermina Abel, e aí fala no livro da Gênese, na Bíblia, que Abel muda para uma outra cidade, encontra sua esposa. Então começa a mostrar que a Bíblia não tem todo um contexto lógico e convida o pastor a estudar. Tenta demonstrar que a Bíblia é um, uma das literaturas que nós devemos estudar, mas que sozinha fica muito difícil compreendê-la. E Chico fala que devemos buscar ali um apoio de livros históricos, filosóficos, e que todos esses estudos, todas essas literaturas se complementam, trazendo para nós o cuidado de não buscarmos uma única fonte quando estamos estudando, não buscarmos um único ponto de vista. E sobre a reencarnação, Chico fala: "Vou falar apenas das crianças, não vou falar dos adultos porque o assunto se estenderia muito." Mas, e aí comenta, crianças com problemas mentais, crianças com deficiências, e relaciona a vivências passadas, a deslizes passados, e diz como Deus, em toda a sua misericórdia, aceitaria a dor em uma criança sem nenhum motivo anterior, né? E dá até o exemplo, Emmanuel dá o exemplo de que se Deus fosse de acordo com a dor, não teríamos, por exemplo, a medicina trazendo uma anestesia que apoia cirurgias, procedimentos, nascimentos de criança, enfim. Então, traz essa reflexão ao pastor, e aí a pessoa que está intermediando a entrevista fala para o pastor: "É verdade, pastor, todos nós precisamos estudar, não é mesmo?" E um outro ponto, aí José Herculano Pires pergunta ao Chico: "Chico, você escreveu todos os romances de Emmanuel, Há 2000 anos, Ave Cristo, Paulo e Estevão, enfim, com toda uma riqueza de detalhes da sociedade romana, dos seus costumes, dos seus hábitos, das suas vestimentas. E a minha pergunta, então, Chico, é qual foi a fonte histórica, a literatura histórica, que você se baseou para estudar, para escrever esses livros?" E aí Chico fala: "Não, na verdade, não estudei nada." E na resposta, Chico vai mostrando um pouco da sua mediunidade. Então, para escrever esses livros, principalmente uma psicografia mecânica, tá? Em que ele não sabia o que ele estava escrevendo, mas só sabia depois que ele lia. E aí ele até comenta que ele torcia às vezes por alguns dos personagens, é um romance, e os personagens começavam a sofrer e ele, puxa vida, que rumo tá tomando o personagem que eu estava torcendo. Mas antes de escrever ali Há 2000 anos, que é o primeiro romance ali da série de romances de Emmanuel, Chico pede a Emmanuel, ele gostaria de escrever um romance. Então, até o momento, ele tinha escrito ali poemas, tinha escrito Ao Caminho da Luz, por exemplo, um livro bem científico. É, então, alguns livros ali muito instrutivos, e ele gostaria de escrever um romance. E aí Emmanuel fala, só que é um momento que Chico tem ali teve ali o desencarne da sua madrasta, então ele fica responsável pelos seus irmãos, e tá aquela situação bastante turbulenta na sua vida. E Emmanuel fala:
Daqui um tempo, quando você tiver uma mente mais tranquila e mais em paz, você dará sim, aí sim você poderá, dar condições para que a gente se sintonize com você para a escrita de um romance. Então trabalhe nesse seu equilíbrio mental, e aí quem sabe nós, poderemos então compartilhar algumas lembranças nossas, porque os romances de Emmanuel são lembranças de suas reencarnações passadas, né. E aí passam-se vários anos quando finalmente Chico pode escrever o Há 2000 anos. Além dessa questão da escrita aí que ele comenta, então que ele só sabe, da história depois que ele lê, ele fala que ele ficava em transe, então ele participa da história, porque ele vê as lembranças que Emmanuel tem. Então ele via os romanos nas suas vestimentas, via ali aquela sociedade, via aqueles detalhes, então ele participa visualmente das histórias. Mas enquanto ele está nesse transe, ele não entende de fato o que está acontecendo, ele só vê a cena, mas ele só realmente entende a história depois que ele termina as psicografias e ele vai lendo ali o andamento, os capítulos dos livros, tá bom? Então, esse foi o Pinga Fogo. Saúde seus últimos anos, então, Chico sofre ali com enfermidades, angina, pneumonias, catarata avançada, foi gradualmente se afastando das suas atividades públicas, vai participando das sessões sempre que possível, ali por uma perseverança, e ele desencarna então em 30 de junho de 2002, aos 92 anos, na sua casa, e ele havia dito que partiria em um momento de muita alegria para o povo brasileiro. Então, o Brasil tinha ali conquistado o pentacampeonato ali na Copa do Mundo em 2002, então muitas atenções voltadas para esse momento. E aí nesse cenário Chico desencarna, tá bom? Pessoal, para finalizar, alguns valores e ensinamentos do nosso irmão Chico, então essa humildade de serviço ao próximo, sem privilégios, essa disciplina de estudo constante do Evangelho de Kardec, uma fidelidade por toda a sua vida nessa perseverança no trabalho, apesar de várias provas que foi enfrentando, e o amor, a caridade como um roteiro único para a nossa felicidade, tá bom? E aí vamos pensar em como os exemplos de Chico podem aí ser parte, ser exemplo, ser inspiração para o nosso dia a dia. Então, muito obrigado a todos que acompanharam aí essa gostosa história, essa inspiradora história que tentamos apresentar aqui com bastante respeito. Vamos então agradecendo ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade e que em breve nós possamos estar juntos novamente, seguindo, perseverantes na nossa evolução espiritual. Que assim seja. Graças a Deus.